Oi, brother. Bom dia, cara. Não consegui nem te dar bom dia, te dei um oi. Eu tô reparando, mudou um pouco o humor nos dias de hoje. Fiquei mal-humorado hoje de manhã. Imagina. Me deu assim uma angústia, como se alguém tivesse dito que um primo meu querido tinha morrido. Porque não é só a questão americana. É a questão planetária que me angustia. Se isso implicasse apenas nos Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América fosse qualquer um outro país, bom, vamos aguentar 4 anos, paciência, minha gente. Mas não, as consequências são planetárias, meu Planetárias. Reflete totalmente os grotões do planeta. E um fenômeno que está acontecendo no mundo, que a gente viu agora na eleição do Trump nos Estados Unidos, está espalhado no mundo inteiro. Por exemplo, a Europa tem aproximadamente 14 países com inclinações na mesma direção hoje em dia. É um fenômeno mundial. De onde é que ele procede, esse fenômeno? É fluxo e refluxo. São excessos tratados com outros excessos. É a bipolaridade em curso. Nós tivemos um período de governos politicamente corretos, que já não dá mais para chamar de esquerda esses governos. Não dá para chamar um governo Obama de um governo de esquerda. É um governo politicamente correto. O que tomou o lugar da esquerda na pós-modernidade foi a ideologia do politicamente correto, que é uma ideologia de excessos. Ela é polarizada. E ela exagera tanto e fica tão desmedida na perspectiva do culto ao capricho do indivíduo, das minorias. É uma democracia onde a maioria importa menos do que a minoria o tempo todo. Uma das características do politicamente correto é essa. A gente usa a democracia para, uma vez eleitos, estabelecermos as políticas da nossa ideologia que dão às minorias privilégios exacerbados em relação à opinião da maioria. Aí, conclusão, os Trumps surgem. Os Le Pens aparecem. Porque a sociedade vai para um extremo, aonde, por exemplo, no tempo dos governos republicanos, dos Bushes, eles foram eleitos em razão do pinto. Foram eleições ganhas pela alavanca peniana. Os evangélicos em crise com aquela história de vão legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo, isto e aquilo, acabaram dando 8 anos de embuchamento, de desastre mundial, de Afeganistão, de invasão do Iraque, de caos no Oriente Médio, de desconfiança planetária. Tudo isso por causa o pinto vem antes de tudo, certo? Aí a gente muda de governo. Estou falando só dos Estados Unidos. Aí vem o Obama. No Obama também o pinto vem antes de tudo, no sentido de libera. Solta o pinto. O outro lá é não pode o pinto. Esse aqui é, por que não? Larga o pinto, deixa o pinto, põe o pinto aonde você quiser. Políticas legais do ponto de vista social, interesse pelos pobres, menos guerra no planeta, tudo isso estava presente. Mas os que elegeram o Trump só viam 2 coisas. Primeiro, são filhos de uma ignorância absurda. Os Estados Unidos da América faliram em 2008. O Trump foi eleito depois disso. Mas tudo que o Bush fez ficou atribuído nessa campanha do Trump como resultado das políticas do Obama, quando na realidade quem estabilizou a economia, começou a virar o processo e efetivamente virou o processo e entregou o país estável, foi o Obama. Mas o público do Trump não lê, não estuda, não conhece história. A maioria, claro que eu estou falando da maioria, numa generalização. São ignorantes, são incultos.
Então o que quer que se diga a eles é o que passa a valer, desde que quem diga seja alguém de quem eles querem ouvir aquilo, que tem a ver com aquilo que eles estão sofrendo. Está desempregado? Então a culpa é de quem está no governo. Não quer saber de onde veio o que veio. Qual o fenômeno? Como aqui no Brasil. A gente viu nos anos todos do Lula e da Dilma, o governo dele só fez coisa boa. Tudo que dava errado vinha do passado. E tudo que no passado foi feito certo, eles disseram nunca antes da história deste país. E fomos nós que fizemos. E o povo não tem memória nem de peixe, nem de 5 segundos de resíduo memorial. Esquece tudo, vai comprando tudo. O pacotão todo. Mas o que hoje a gente está vendo nos Estados Unidos é a rebordose da tentativa de exacerbação das políticas de ideologia de gênero. Não foi o Obamacare que perdeu essa eleição. Não foi nada disso. Foram as coisas vinculadas ao falo. Foram aquelas relacionadas a gênero. É um pessoal que acha que eles vão conseguir controlar o que está acontecendo no comportamento humano e na alma humana no planeta com lei. Como se lei conseguisse impedir isso. Como se legislações homofóbicas fossem impedir o processo, e não vão. A lei vai exacerbar o processo. Esses 4 anos de Trump vão aumentar o conflito nesse sentido. Assim como o estímulo estimula, quando é aquele estímulo do vamos porque não importa o que a maioria pensa, a maioria é burra, nós vamos fazer o que a minoria quer, porque nós somos a elite pensante, nós decidimos o que é melhor para a maioria e para a minoria. A democracia serve só para nos validar aqui. Daqui para frente a gente faz a ditadura das nossas ideologias. Faz-se isso 4 anos, 8 anos, 12 anos, represa-se a alma de um monte de gente, gente que tem conhecimento e gente que é ignorante, mas igualmente represados pelo desacordo. Na hora que a barragem estoura, aí você vê fenômenos dessa natureza acontecendo. Eu estou dizendo aqui sobre a possibilidade do Bolsonazes dar mais trabalho do que o pessoal está imaginando, e a mídia não está levando a sério. Quando falam em 2018, era Lula, Alckmin, Aécio, Marina correndo pelas beiradas, não sei o que e tal. Mas os mais fanáticos em relação a 2018 são os bolsonazes. De onde é que eles vêm? Do mesmo berço. A maioria deles são evangélicos, ou então são católicos, são pessoas que estão usando a carruagem para atropelar o carro novo. O que eles querem é retrocesso, é voltar atrás, é uma saudade do tempo onde todo mundo que nascia com pinto era homem, embora pudesse dar os seus pulinhos de lado e de rabo, desde que ninguém soubesse. Claro. Só ninguém pode saber. Quem nascesse com pepeca era mulher. Mesmo que tivesse outras preferências, desde que ninguém soubesse. Desde que batesse o velcro à vontade, às vezes escondido. Isso. Então, é esse o mundo que se quer. Aonde todo mundo pode escondidamente fazer o que deseja, desde que ninguém fique sabendo qual é a opção do indivíduo. Ora, aqui a gente tem PSOL, esses partidos filhos do PT, sim, com as mesmas políticas, aqui de maneira mais ideologicamente esquerdista. Aqui a gente ainda tem uma esquerda falida, mas esquerdista ideologicamente. E é em nome dessa esquerda que se coloca o pacotão que nos Estados Unidos está sob o guarda-chuva do politicamente correto. Aqui está sob o guarda-chuva da ideologia de esquerda. É esse exagero freixiano, como se teve lá no Rio, que se cria os espaços crivelianos. Aonde eles entram. Eles entram.
são nos exageros, são nos extremos. Não foram as coisas boas que o governo Obama fez que elegeram, que deram motivação para ninguém votar no Trump. Foram as filigranas que eles exageraram, como se tivessem as importâncias mais capitais do mundo, as que provocaram aquela coletividade redneck, evangélica, americana, conservadora, e que gostaria de voltar aos puritanos há 200 e tantos anos atrás, que se uniram, juntamente com católicos da mesma natureza, para eleger um indivíduo que em tudo que diz é anti-evangelho, em tudo que faz é anti-evangelho, em tudo que pensa é anti-evangelho, em tudo que propõe é anticristo. Em tudo que fez até hoje. Em tudo que fez até o dia de hoje. Mas ele defende a causa do banheiro para macho e do banheiro para fêmea. Diz não ao aborto. Ele sabe lá quantos ele já fez. Ele mudou de opinião, acho que foi em 2000. Quantos ele já fez. Mas hoje ele é contra. É. Quanto ele já fez na vida. É o cara que chega e diz, vou fazer o muro, ninguém mais de fé islâmica entra no país. É tudo que evangélico que eu ouvi. Evangélico doido, sem solidariedade humana, evangélico. Todo evangélico fanático carrega um Ku Klux Klanzinho no coração nos Estados Unidos. Tem um Ku Klux Klanzinho na alma, mesmo os melhorzinhos. E aí eles preferem a declaração de todas as incoerências contra o pacote muito mais amplo do que o sentido humano defenderia, para agarrarem-se ao coer do mosquito. Sim. O pinto é o mosquito. E é o que eles estão... Eles escolheram, privilegiaram o mosquito. Mas nós vamos engolir o camelo. É isso aí. Mas o mosquitinho foi coado. Foi coado. 82% dos evangélicos americanos fecharam o contrato. É claro. E aqui no Brasil a gente não se assuste com o que virá. Com o que virá em 2018. E um cara assim, se ele perder 2 vezes com um coeficiente eleitoral de 20%, 25%, na terceira vez ele se elege. Qualquer um. É como o Lula me dizia, né? Até a 4ª vez eu vou. Porque já tinha perdido 3. Até a 4ª eu vou. Da 4ª em diante acho que eu não vou mais, mas a minha chance na 4ª é enorme. Cresce imensamente. É água mole em pedra dura. Vai, né? Que tanto Trump até que fura. E a gente pensa que não tem consequências. Esperem, amigos. Esperem. Hoje alguém estava me dizendo assim, o Caião é pé frio. Todo mundo que ele diz pra gente tomar cuidado, ganha. Eu digo que é para tomar cuidado justamente porque tem uma chance enorme de ganhar, e se ganhar vai ser um horror para vocês. Eu recebi isso aqui, mais ou menos por aí. Eu quero continuar a ser pé frio a vida inteira. Se a advertência for verdadeira, infelizmente, vocês é que não enxergam as advertências verdadeiras. Mas vai chegar uma hora, meu amigo, que a história vai chamar todos vocês para conversar. E vai ter tanta gente apanhando na cara. Espera 10 anos, se tanto. Todos vocês vão mudar de opinião. Todos. Cara, eu tenho vivido só 61 anos, vou fazer 62, mas foi uma câmara compressa de tempo. Fora a leitura histórica para saber que não tem nada novo debaixo do céu e como foi voltará a ser. Só não discerne quem é cego, você entendeu? Mas deixa para lá. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, só orações. Vem IVTV, o canal é você.